Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje, em Matemática 2, falaremos sobre um módulo em que na verdade não tem teoria, né? É um módulo de revisão de alguns módulos que a gente já viu anteriormente, tá? Então a gente vai ficar focado basicamente em resolver exercícios, que para matemática é tão essencial quanto saber a teoria, né? A gente está sempre exercitando, porque se trata de um campo mesmo em que o estudo se dá de outra maneira, né? Um pouquinho diferente das humanas e das biológicas. Então a gente, de fato, tem uma necessidade, tem uma demanda de treinamento mesmo, né? Não adianta somente, por exemplo, saber a teoria. E também não tem como eliminar, né? Não tem como só fazer exercício que a gente precisa ter algum tipo de embasamento teórico, beleza? Bom, então aqui, nesse vídeo, eu vou fazer as questões da folha Z, tranquilo? E aí, você, para os exercícios propostos, depois pode vir na monitoria, a gente tira dúvidas, enfim, fiquem bem à vontade, tá? Bom, quando a gente fala então da questão de número 1, então se você quiser dar um pause aí, tenta fazer, tá? Da folha Z, então se você voltar, a gente vai resolver da seguinte maneira. Bom, se você voltou, a gente vai fazer da seguinte maneira essa questão de número 1. É uma questão bem simples em que ele fala de conversão, basicamente, né? É um carrinho que tem a altura que ele chama de B de 160 centímetros e uma largura que ele chama de A, né, de 2.300 milímetros. Cuidado aí com essas unidades. E o comando final era, ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Então, cara, é uma questão assim que você com certeza tem que acertar, né? Uma questão do Enem. E muito cuidado, porque é uma conversão e ele quer te pegar nessa conversão. Ou seja, é uma parada muito fácil, mas que tem que tomar um certo cuidado. Não por conta de ser difícil, não. Como eu disse, é fácil, mas por uma questão mesmo de conversão. Vamos lá. Como ele falou de conversão, eu já coloquei aqui embaixo de verde aquela tabelinha que a gente precisa saber, né? Das unidades de medida, aqui de comprimento. 2.300 milímetros para metros, de milímetros para metros, a gente teria que voltar uma, duas, três casas, né? Do milímetro. Uma, duas, três casas. Então a gente pode pegar esses 2.300 e voltar três casas. E lembrando, quando o número é inteiro, é como se a vírgula tivesse aqui, fosse vírgula zero, né? Então a vírgula sempre do lado, quando o número é inteiro, sempre do lado do último algarismo. Então uma, duas, três. Então na verdade, 2.300 milímetros é equivalente a 2,3 metros. Eu não sei se já dá para marcar, mas eu vou fazer o outro. 160 centímetros está aqui, né? Centímetros. Então, para metros, uma, duas casas. Então, aqui seria voltar uma, duas. Então, a gente vai ter 1,60 m. Ok? Aí, só cuidado também porque ele fala de respectivamente. Então, como ele quer respectivamente A e B, respectivamente 2,3 e 1,6 ou 1,60. 2,3 e 1,6 a gente encontra na letra B de bola, tá? Então, muito cuidado aí, rapaziada. Mas é isso, bem tranquila mesmo. Já nessa questão de número 2, era uma questão em que ele falava sobre a rotação, né, de figuras. Eu acho que isso aqui, galera, vale super mesmo a gente treinar, sabe por quê? Porque sempre vai ter uma questão dessa no Enem, pelo menos uma, tá? Em que você tem uma figura ou tem um elemento geométrico ali e ela vai ser rotacionada, né, em torno de algum tipo de eixo. Nesse caso, eu vou dar uma lidinha, pegar algumas informações. Ele falava de um decorador em que ele falava fazer uma transformação geométrica para compor pares de cerâmicas em uma parede. Uma das composições está representada pelas cerâmicas indicadas por 1 e 2. Aí ele dá 3 exemplos, né? Utilizando a mesma transformação, qual é a figura que compõe par com a cerâmica indicada por 3? Então, se você quiser fazer, vai lá e daqui a pouco a gente volta. Bom, se você voltou, nessa questão, eu até já adiantei esse desenho, que é assim, a 1 faz par com a 2, né? Aí ele quer saber qual é a figura, né, resultante dessa rotação que vai fazer par com 3. Por isso que eu já coloquei coladinho, porque eu acho que assim é mais fácil de perceber. Por exemplo, vamos ver esse processo, antes de responder, vamos ver esse processo do par 1, 2. O par 1, 2, né, ele fala inclusive isso, né? Ele utiliza a mesma, né, ele pede para utilizar a mesma transformação de antes. E qual foi a transformação que rolou aqui? Não sei se você consegue perceber, mas o par é 1 com 2, porque é como se eu tivesse pego esse 1 e em torno do eixo, né? Qual seria o eixo? Seria em torno desse segmento aqui, do segmento de cima do 1, a gente vai rotacionar em torno dele, né? Então aqui é como se passasse o eixo de rotação. Então rotacionando em torno disso aqui, dessa parte de cima da figura preta, né, meio que replicando para cima, né, rotacionando para cima, lá os 3 pontos aparecem aqui e o triângulo aparece invertido lá em cima.
Sacou? Então, se a gente fosse fazer a mesma coisa com 3 para achar o seu respectivo par, a gente faria para cima. Então, por exemplo, essas bolinhas apareceriam aqui, né? E eu acho que só de você se ligar nisso, acho que você já marca a alternativa B, né? Acho que... Não, na real, você poderia ficar entre B e E, porque as duas tem essas 3 bolinhas partindo aqui assim, né? Mas aí, por exemplo, isso aqui que tá aqui, na real vai ficar onde? Quando a gente sobe, esse triângulo ele fica aqui embaixo, né? Só que apontando agora para cima, beleza? E aí por isso que é justamente a letra B de bola, o gabarito. Então era esse processo. Então rotacionar é algo muito corriqueiro no Enem também. Vale super a pena você estar atento e atenta, tá?